Boas-vindas, pessoal! Estamos na nossa segunda roda de conversa da Feira de Profissões do Recrutatip. A nossa primeira roda de conversa foi sobre empreendedorismo social e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre empreendedorismo. Não que não seja social também, mas vamos conversar de uma outra forma sobre o mesmo tópico. Para quem não me conhece, eu sou a Piara Calisto, eu sou uma mulher trans, meus pronomes são ela, dela, eu sou branca, eu tenho cabelo castanho escuro, cacheado, que no momento está jogado por cima do ombro esquerdo. Eu estou com as unhas pintadas de roxo, que é uma cor que eu gosto bastante, já disse isso nos outros encontros e vou continuar repetindo enquanto tiver dessa cor. E eu estou com um moletom cinza com botões, e estou com um colar de girassóis junto com a minha carteirinha de autista. No fundo tem uma tela roxa com a logo da ATIP. Por enquanto eu estou como gerente de comunidade, da comunidade Atípicos, que faz parte da ATIP, e eu serei a mediadora dessa e das próximas rodas de conversa. Eu estou bastante animada para esse encontro e também para os próximos. Para quem não conhece, a TIP é uma startup especialista em recrutamento e seleção de pessoas autistas e, como comentei, além disso, tem uma comunidade exclusiva para pessoas autistas. Para mais informações sobre isso, você pode conferir na descrição aqui do vídeo. Hoje vamos conversar então sobre empreendedorismo e para isso nós convidamos 3 pessoas para falar sobre o tema. A primeira delas é a Gabriela Catarini, falei certo? Sucesso! Assim, é Catarina. Ela é uma empreendedora, sempre se interessou pelo tema de empreendedorismo e em descobrir como usar suas habilidades para conseguir dinheiro. Além dela, também temos Arion Pimenta, que usa todos os pronomes, é designer, gestor negro, uma pessoa trans não binária e neurotípico. TA, TDAH e altas habilidades com superdotação. Combina filosofia, que estuda na UFF, com gestão de projetos e design estratégico. Arion desenvolve soluções de empreendedorismo inclusivo que automatizam o possível e humanizam o importante, exemplificando em marcas como Pimenta Raiz e Raiz ao Quadrado, e projetos como RPANG e Oficina Livre de Portfólio. Também temos aqui Luíse Marques, que ela é fundadora da Lu Academy e criadora do agente de IA Alu.ia, para posicionamento profissional. Ela tem mais de 15 anos em marketing digital, passou pela Descomplica, Passei Direto e também a Walltech. Especialista em carreira e inovação, ajuda profissionais a transformarem conhecimento em crescimento real. Muito legal, temos pessoas muito diversas aqui, de diferentes atuações e áreas, e acredito que a nossa conversa vai ser muito rica. Para começá-la, eu gostaria que vocês falassem, na palavra de vocês, um pouquinho mais sobre vocês. Então, o que vocês podem nos contar sobre vocês? Fiquem à vontade. Aí, na sequência que quiserem, é só levantar a mão e eu passo a palavra. Pode começar, Arion. Vou começar aqui, então, muito prazer, eu sou Luíse, eu tenho 36 anos, eu sou uma mulher cisgênera, parda, também tenho os cabelos cacheados, estou vestindo aqui também rosinha, no meu quarto, estou no meu quarto, tenho uma garrafa rosa, estou com as minhas unhas rosa. Eu recebi o diagnóstico de autismo tem 3 anos, e TDAH também, e estou em investigação para altas habilidades. Então, Arion, me identifiquei aqui com o seu perfil já de cara, e eu me escondi a vida toda. Então, já de cara, começando, né, contando um pouquinho, muito difícil. A primeira vez que eu falo publicamente sobre isso aliás, eu sou umbandista também, é uma coisa que eu não falo. Então, eu passei a vida inteira me escondendo, trabalhando no mercado corporativo, funcionando aparentemente como uma pessoa neurotípica, e então eu sinto que eu estou dando os primeiros passinhos, e não só
trocando com outras pessoas, como também sendo percebida, me apresentando de fato como eu sou, com as coisas que eu gosto. Eu acho que esse é o primeira coisa, assim, que eu queria trazer, né, que eu acho que eu queria trazer aqui para vocês. Que legal, fico feliz por isso. Fico feliz que escolheu esse espaço para compartilhar essas Eu coisas admiro conosco. muito o que vocês estão fazendo da ATIP, eu acho um espaço seguro e um espaço necessário, porque o que eu tenho, acho que muito cuidado por ser recém e questionei muito esse diagnóstico, e muitas vezes eu sou questionada desse diagnóstico, por diversos médicos, diversos psicólogos, e eu mesma falava, não é possível, tem algum erro, ou será que eu estou me apropriando de um espaço que não é meu? Será que eu estou, as minhas dores são menores, né? Tem pessoas, enfim, todo um questionamento muito específico, muito meu, então, agradeço muito que vocês estão criando um espaço de segurança, que as pessoas possam se inspirar e que a gente possa trocar. Então, é isso. Ariel, pode falar. Olá, gente. Sou Ariel Pimenta, uso todos os pronomes. Estou usando uma camisa preta com alguns detalhes florais em vinho, uma faixa vermelha no cabelo, óculos octagonal dourado. Tenho dreads compridos e finos, que estão pelos dois lados do ombro. Tenho um pouco de um cavanhaque. Sou uma pessoa negra de pele clara. Acredito que a apresentação que a Piara fez já pega, eu acho que as principais coisas, inclusive comentando com o Luiz também tem o diagnóstico tardio. Eu acho que tem também 2 anos desde que eu consegui o diagnóstico de todas as coisas de uma vez só. E no que diz respeito a interesses pessoais e vivências, eu me vejo muito dentro do afrofuturismo, com um interesse especial, acho que de vida inteira, no RPG, e também na práticas integrativas e complementares, que inclusive foi uma das primeiras coisas com as quais eu comecei a empreender pela perspectiva de cuidado, de autocuidado, cuidar com afeto das pessoas que estão em volta e, a partir disso, trazer isso para outras pessoas. E hoje em dia, por várias reviravoltas, eu também estou passando por alguns meses como residente artístico do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM, ali no Flamengo. Sucesso, Ariel. Fico feliz de saber disso, eu não sabia. Eu já conheço bastidores, papo de bastidores aqui. Conheço a Ariel já faz um tempo. A gente já participou de outros projetos em conjunto, então eu não sabia dessa notícia. Fico feliz por você. Gabriela, pode falar. Eu me chamo Gabriela Catarina Undurata, eu tenho cabelos pretos, sou uma garota parda, sou pequena fisicamente, tenho 1,53 e tenho um fundo levemente amarelo atrás de mim, que é a cabeceira do meu quarto. É um prazer conhecer vocês. Eu sou empreendedora já faz alguns anos. Já empreendi em diversos nichos. Eu sempre fui atípica, obviamente, né? Mas eu me desenvolvi mais a partir dos 18 anos, porque antes eu tinha uma rotina mais controlada, por assim dizer. Então eu acredito que todo mundo aqui, mesmo que não conseguiram ainda, grandes conquistas, podem conseguir. Eu acredito que a gente não pode desistir da gente mesmo. Se temos sonhos, a gente consegue batalhar por eles. E cada dia é uma aventura, e a gente não pode desistir. Só porque dizem que a gente não consegue. Ou que somos limitados. Que a gente tem nossos prejuízos pela nossa situação, a gente tem. Mas a gente consegue vencer. A minha primeira venda que eu ganhei dinheiro, eu já olhei e pensei, meu Deus, que milagre é esse? E aí foi indo. O primeiro pagamento é ótimo, né? Sim, concordo. E muito legal você trazer essa questão sobre. É isso, né? A nossa condição estar dentro do espectro traz limitações e
dificuldades em certos aspectos, mas a gente pode refletir em formas saudáveis de lidar com isso e trabalhar com isso. E até um exemplo que eu citei, na outra conversa foi que sobre comunicação. E quando eu era adolescente, nossa, jamais eu conseguiria estar realizando o que eu estou realizando nesse momento. Gerenciar uma roda de conversa, colocar pessoas para conversarem entre si, jamais. Mas passei muitos anos estudando de como realizar isso, como conseguir fazer isso da forma mais acolhedora com as pessoas. E houve um preparo e uma dedicação para conseguir chegar nesse espaço. Evidentemente que até hoje é exaustivo fazer isso para mim, né? Sempre será muito mais exaustivo do que para uma pessoa neurotípica. Mas é isso, a gente consegue trabalhar, né, com nossas habilidades e limites e explorá-los e descobri-los, como utilizá-los, de uma forma que seja saudável para nós, né? E então agora vamos entrar na nossa próxima questão, que é quando vocês começaram a empreender e o que motivou vocês a empreender? Qual foi o estralo que incentivou vocês a seguir por esse caminho? Quem gostaria de começar? Arion, pode falar. Eu acho que o começo é um pouco difícil de encontrar, porque eu acabo vendo de uma família em que meus pais sempre foram autônomos na maior parte da vida, então eu aprendi muito cedo essa ideia de você tendo como fazer coisas pelas próprias mãos, você consegue ir para qualquer lugar e se virar. Então eu comecei muito naquele processo de estar junto com meu pai na rua, panfletando coisas panfletagens de arte no jornal que meu pai tinha criado na época, mas coloco mais essas posições mais como uma espécie de aprendiz. E a partir dos meus 16 anos, ali em 2009, foi quando eu criei o CNPJ pela primeira vez, como MEI, até por conta de uma necessidade bem prática de que meu pai tinha falecido e alguém precisava assinar pelo jornal que ele estava tocando até aquele momento, então o jornal também durou mais um tempo sob o meu CNPJ, e a partir daí eu comecei a migrar para diferentes áreas, começando com práticas integrativas complementares, terapias naturais, empreender com cuidado e com saúde alternativa, porque é uma coisa que minha mãe já fazia por muito tempo, então eu comecei a aprender massagem e auriculoterapia dentro de casa e depois fui fazendo outros cursos para me especializar mais sobre isso, e aí já mudei também para trabalhar com música, e já trabalhei com outras diversas áreas que foram me acompanhando de acordo com o meu interesse da época, a necessidade e a oportunidade que aparecia, mas também a minha dificuldade sistemática e cultural de estar inserido dentro de um mercado de trabalho que não me via refletido, então eu sempre tive muita dificuldade de fazer todo o processo de currículo, entrevista e falar com pessoas e todo esse processo eu ia mais para as áreas que eram do meu interesse e me virava no processo de fazer acontecer e com isso fui também aprendendo diversas maneiras de como criar isso de uma maneira mais organizada e empreender e isso foi Acredito que travou, certo? Aqui. Certo. Aqui também, para mim também. Esperar um pouquinho.
Tudo bem, problemas técnicos acontecem. Voltou? Sucesso. Agora você voltou. Voltou. Ok. Processos que esse computador, ele, por algum motivo que tecnológica, ele às vezes a internet resolve só dar uma pequena quedazinha, que é só tipo, eu reiniciar no próprio computador, tipo, de desligar e desligar o Wi-Fi e ele volta. E aí isso acontece tipo, periodicamente. Não faço a mínima ideia do porquê. Você lembra onde Tá. você estava? Sim, eu lembro onde eu parei, eu não lembro até onde vocês ouviram. Gente, Você estava comentando sobre como você cresceu numa família que já empreendia de diferentes formas, então você cresceu aprendendo com isso, né? E que quando você foi buscar também trabalhos no mercado formal, você foi encontrando barreiras que foram te incentivando a seguir cada vez mais para o empreendedorismo e dedicar cada vez mais tempo para isso. Eu entendi Sim, isso. sim. É isso, justamente também por conta dessa dificuldade, fui seguindo por diversas vias que se apresentavam e quebrando a cara um pouco, aprendendo coisas tipo, na base da experiência e estudando bastante. E aí temos aí mais ou menos 15, 16 anos desde que eu comecei a empreender de maneira autônoma, com diversas coisas, e isso não é uma coisa que eu também, eu acredito que é só mais um fato, que eu não trago com nenhuma positivação, de que até hoje eu não tive nenhuma relação formal de trabalho. Por exemplo, minha CLT ela está completamente em branco desde que eu fui no Ministério do Trabalho quando tinha 18 anos para criar uma, e nunca usei. E isso não é necessariamente uma coisa boa, é só a realidade que eu tive que ser criativo para poder inventar coisas que pudessem me sustentar, inventar coisas que eu não precisasse ficar dependente da boa vontade de outras pessoas a apostar em mim por conta de todos esses motivos. Obrigada por compartilhar um pouco mais sobre você, Ariel. Quem gostaria de ser a próxima pessoa? Pode falar, Gabi. Minha primeira venda é algo complicado. Eu diria que foi no ensino médio, só que, né? A minha família tem armazém, então eu já tinha um certo conhecimento em venda, sabe? Tanto por ver quanto por dar uma ajudinha às vezes. Então, mas eu não vou considerar o armazém nessa história de primeira venda. Mas vamos focar de volta no ensino médio. Bem, naquela época, obviamente, os meus grandes clientes seriam meus colegas de aula. Então eu vendia uns trabalhos escolares, dava uma ajudinha aqui e ali, sabe? Foi assim que eu comecei. Sim, não é tão glamouroso, porém, é sobre o que eu acredito, que empreender é onde tem demanda. Atualmente, não tenho colegas de ensino médio, porque eu já sou formada faz tempo. Então, obviamente, eu não tenho tanta demanda desse jeito. Mas se tivesse de volta no ensino médio, eu viria de volta para eles. Aí, dependendo das épocas, eu fazia diferentes tipos de empreendedorismo. Eu cresci perto de uma vila, em um bairro pobre. Eu sei, vocês provavelmente, dependendo do estado de vocês, não sabem o que eu quero dizer com vila. Vila, eu não tô querendo dizer uma vila europeia, eu tô querendo dizer tipo uma favela, sabe? Eu estudei em escola pública a vida toda, menos na faculdade, que eu estudei na PUC. E aí eu me formei em escrita criativa, em que eu também vendia redações, vendia trabalhos de marketing digital, diferentes tipos, sabe? Vendia também consultoria de currículo, consultoria de LinkedIn, textos de copywriter. Também já lidei com uma parte de atendimento por meio de escrita em para certas lojas que precisavam, mas isso daí é lojas de amigas, sabe? Normalmente eu costumo aproveitar bem as oportunidades que me aparecem. E não, eu não tenho algo assinado na minha carteira. Mas eu empreendi em muitas coisas mesmo. E atualmente eu tô correndo atrás de um estado, né? Mais para aprender com o ambiente de tecnologia em si. E eu tô atualmente na Faculdade de Ciência da Computação. E me interesso pelo tema de inteligência artificial.
Sem dúvida, e há tendência, né? Acho que a Luísa vai poder até entrar mais a fundo em relação a isso. E é interessante, né? Porque eu também não conto minhas experiências. Eu começo a contar minha carreira profissional a partir dos 16, que é quando eu consegui meu primeiro contrato de estágio. Mas quando eu era adolescente, até quando eu era criança, eu tinha o costume de vender coisas no colégio. Eu lembro que minha mãe, ela era diarista, hoje ela já está aposentada, mas tinha os filhos das patroas, que às vezes tinham idades próximas às minhas, deles enjoavam de algum brinquedo ou alguma coisa, daí davam para minha mãe dar para mim. Daí às vezes quando eu não gostava do brinquedo também, daí eu vendia para comprar alguma coisa que eu gostasse. Gênia. E é isso, né? De certa forma, é uma forma de empreendedorismo. Apesar que ali eu tô recebendo o recurso, né? Só ganhando. É, e me virando com o que tem. Mas, sim, é interessante como, por vezes, essa experiência já vem de muito cedo, né? Para algumas pessoas dentro de alguns recortes. Luiz, acho que falta Uma você, vez, né? né? Bom, eu também ia começar contando da minha primeira experiência profissional, mas ela começa muito cedo. No ensino médio, eu comecei a ser assistente, inventar profissões. Então, eu virei assistente da síndica do prédio, eu digitava coisas para ela, ela não sabia usar o computador, eu fazia as atas das reuniões, e comecei a ganhar um dinheirinho. Fiz fiscal de prova, de vestibular, prova de Enem. Eu fui assistente de compradora de moda. Então, assim, eu acho que eu gostei muito do que a Gabriela falou, né, da gente ter que gerar dinheiro. Então, eu tinha essa preocupação, precisava fazer uma grana. Eu nunca fui uma boa negociadora, então eu não consigo negociar de maneira bacana, mas eu consigo executar algumas tarefas. E só que elas me custam muito, me custavam muito. Então, eu acho que esse é o preço de quando a gente funciona muito, então a gente consegue fazer, mas tem um período invisível ali pós, que a gente fica absolutamente destruído e exausto. E daí eu entrei na faculdade e a minha primeira experiência foi ser a primeira funcionária de uma edtech, que era o Descomplica. E aí eu me identifiquei muito porque como é que eu fui crescendo na minha carreira? Eu também não fazia processo seletivo, eu não achava, eu tentei algumas vezes, mas eu não avançava, mas as pessoas trabalhavam comigo e aí gostavam do meu trabalho e assim eu fui migrando de trabalho em trabalho, crescendo, mas então eu falei que eu não era uma boa negociadora. Então eu não ganhava o salário que eu poderia ganhar, e eu descobri isso em algumas empresas, quando eu percebi que os meus pares ganhavam mais do que eu. Eu não estava necessariamente nas posições corretas, então eu tinha uma carga de trabalho muito maior do que eu era contratada realmente para fazer, e isso aconteceu por um ciclo de 13 anos. Então, ao final desses 13 anos, o que eu consegui? Muitas doenças crônicas, algumas doenças crônicas, doença autoimune, fazendo terapia, né, todos esses anos, e não conseguindo esses diagnósticos, não sendo... E eu sabia que em algum momento tinha alguma coisa estranha nesse processo. Então, que a minha história, eu acho que o que eu posso contar para vocês, né, eu fui uma intraempreendedora há tanto tempo, e aí quando eu decidi colocar um basta, que foi talvez negociar condições melhores de carreira, e eu já tinha uma preocupação por ser uma mulher cis com 36 anos, que começa a passar por uma questão, não tenho filhos, mas começa a ser questionada se vai ter filhos, não vai, e todo o processo seletivo começa a ter esse tipo de pressão também, porque não ter filhos é um problema, porque você eventualmente pode vir a ter, e ninguém quer. Eu resolvi empreender, eu precisei empreender, porque não tinham vagas em posições, nem as que eu estava acostumada a executar, abertas para mim, e um medo muito grande de compartilhar que eu era uma pessoa neurodivergente e que eu precisava de condições e que eu precisava ter mais apoio, mais recurso, e que talvez eu tivesse a vida inteira estado em situações que eu não conseguia negociar muito bem e que eu, né, não, eu precisava agora de um suporte, eu reconhecia, né, agora eu preciso de um suporte. Então, não foi muito glamuroso, não. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara,
Um pouco antes do diagnóstico, eu entrei numa pós-graduação de cultura organizacional, diversidade, equidade e inclusão, que era um tema que eu vinha atravessada, mas até então, por me intitular uma mulher parda, né, por ser mulher e parda. Então, para mim, isso já eram uns recortes suficientes para eu me interessar pelas questões de inclusão, diversidade e inclusão. E aí eu falei, bom, agora eu tenho mais um recorte, eu preciso estudar. Vou fazer o quê? Fazer uma pós-graduação. Assim que a gente faz, né? Vou ter um diploma. E aí, não, as vagas não apareceram, os lugares não apareceram. Então, e aí eu enfrentei o problema, acho que até diferente, assim, muita gente diz que não tem mão de obra qualificada, e aí não consegue contratar, também quando existe a mão de obra qualificada, você é qualificada demais, então também não te contrata, porque não, aquelas vagas que se abriam, elas não estavam ali adequadas. E aí eu fui estudar inteligência artificial desde 2023, assim que lançou o ChatGPT, e eu falei, bom, eu posso reunir tudo que eu aprendi aqui nesses anos dentro das empresas para mim. Então, pela primeira vez, eu pensei assim, e aí não é um recorte social, como você falou, que já teve uma conversa, mas eu montei uma escola que treina profissionais de branding e marketing de produto. Eu falei assim, então, como que eu posso ajudar pessoas a fazerem o que eu não consegui fazer? Se elas podem negociar o salário delas, isso eu não sei fazer, mas eu posso ajudá-las nos bastidores a criar recursos, estratégias, e nisso eu também tenho melhorado os meus próprios recursos, porque é como se tivesse um filtro. Então eu aprendo com as situações dos outros e não mais com as minhas, que me davam muita dor e muito. Eu não falei para vocês de interesse pessoal, eu surfo. E no surf a gente tem uma expressão que a gente chama de backlash, é uma expressão em inglês, que é quando a onda da praia, ela bate na areia e ela volta uma espuma. Então, isso é backlash. Então, quando você tá ali na espuma, a onda quebra e você é arrastado. Isso é muito forte. Então, eu vivia isso. Então, eu consigo fazer, mas aí depois aquela espuma eu não aguentava, né? Tipo, a contrapartida de... Aquilo era tão exaustivo que me deixava literalmente doente, com uns quadros tanto psicológicos quanto físicos mesmo, né? Eu falei assim, bom, então eu consigo tentar criar aqui uma barreira para que eu tenha dinheiro, para que eu crie um projeto, para que esse projeto fale por mim, então eu volte a ser convidada, talvez, a trabalhar em alguma empresa pelo projeto e não mais, né, tentando entrar no processo, porque eu provavelmente não vou passar, como eu não passei. Fiz 84 processos seletivos em 2024. Planilhados. E aí eu hackeio o sistema para que as pessoas me observem, para que elas cheguem até mim de novo pelo meu trabalho, e não mais só pelo que eu falo, porque eu não sou boa nisso. Então é isso. Então essa é a minha história, assim. E aí, de quebra, ainda tento apoiar outras pessoas e ajudar outras pessoas com a minha história, com a minha experiência, mas que sabendo que elas vão ter recursos melhores do que eu tive, assim. Então acho que também eu tenho um lado e faço uma grana, porque ficar parado definitivamente não é uma opção. Acho que é isso. É muito legal essa experiência, e é algo que eu simpatizo muito, porque eu também não gosto de estar nos holofortes. Eu não gosto de ser. Eu não me incomodo de ser linha de frente em projetos, de ser a primeira pessoa puxando as pessoas para irem juntas, mas eu não gosto de estar no palco. Eu gosto de estar nos bastidores. Eu acho muito mais divertido e mais fácil de lidar, porque estar no palco é bem mais estressante, né? Muito, desgastante, o que eu ouvia, né, era sempre os incentivos, mas você fala tão bem, mas você é tão bonita, mas você não tem nenhuma questão de fala. Mas aquilo era, assim, Só a gente sabe o quanto isso custa, né? exatamente, assim, aquela preparação, e eu não tinha referencial, então eu acho que valorizo muito a comunidade e simpatizo e quero contribuir cada vez mais, porque para mim era o funcionamento normal, você faz uma palestra e fica 2 dias sem querer sair de casa. E some durante 3 dias no final de semana. E eu tinha uns amigos que falavam assim, Lu,
não é normal, mas assim, talvez você tenha alguma questão. E eu achava que era tranquilo, porque aquilo ir para o escritório era algo que, bom, eu ia, maravilhosa, colocava a roupinha que eu, na marca, né? Então a gente bota a roupa da empresa e para poder falar em nome da empresa e fazer tudo mais. Mas aquilo me custava 3 dias debaixo das cobertas e eu não conseguia calibrar. E uma impaciência e uma dificuldade de participar de reuniões. Então, eu acho que o mundo empreendedor, assim, avançando, Kiara, você não tem essa pergunta, mas eu queria também jogar aqui, possibilitou, e eu pela primeira vez consegui entender, que talvez o mundo corporativo ele exija caixinhas, e nós, enquanto seres humanos, temos muitas habilidades. E eu nunca encontrei um lugar ou uma vaga, e eu espero encontrar ou criar, para que eu colocasse as minhas habilidades em favor de uma empresa ou de um negócio. Então, eu não jogava com as minhas melhores habilidades, eu jogava com as habilidades que precisavam, mesmo que elas me destruíssem. Então, enquanto eu comecei a aprender, queria ouvir vocês, eu consegui colocar o que eu sou boa, criar coisas. O que eu sou boa, organizar processos. O que eu sou muito boa, ver o que ninguém está vendo. Como que eu vou fazer isso? Escrevendo, gravando um webinar ou estando entre amigos que eu consigo falar. Mas se eu tiver que falar para uma plateia que eu não conheço, eu vou me desgastar muito, ou eu vou travar, ou eu vou ficar doente. Então, sem romantizar, porque eu acho que aqui todo mundo falou da questão da grana, que ela importa muito, foi a primeira vez empreendendo, assim, para mim, que eu senti que eu estava construindo habilidades também, destravando habilidades que eu nunca tinha trabalhado na minha vida pessoal. Eu não me enxergava tão inteligente, por exemplo. Agora eu me sinto assim, ai, nossa, como eu sou inteligente, sabe? Tipo, como eu consigo fazer coisas, porque eu só fazia o que precisava ser feito para os outros e não aquilo que eu realmente tinha uma posição de destaque. Eu não sei vocês três, né, como é que vocês se veem nisso, assim. Para mim foi essa virada de chave. Sem dúvida, essa autorrealização é muito importante, né? A gente está realizando algo que a gente gosta, que a gente tira uma pira. E como é difícil, né? A gente conseguir fazer isso nessa sociedade, porque por vezes a gente pode fazer o que gosta, mas daí não ganha dinheiro. E daí a gente pode ganhar dinheiro, mas daí não é com o que gosta. Conseguir casar essas coisas é realmente muito importante e realizador, né? Indo para a nossa próxima questão, então. Como é a rotina de vocês dentro desses empreendimentos que vocês realizam? Entendo que, enquanto pessoas empreendedoras, né, a rotina de vocês pode ser muito diversa, então fiquem à vontade para falar, tipo, às vezes eu dedico uma semana para isso, uma semana para isso, ou só jogo tudo pro alto e tento ir fazendo conforme dá, tá tudo bem. Gostaria que vocês compartilhassem esse processo de vocês. Arion, você tinha levantado a mão. Posso passar para a Gabi antes ou você gostaria de falar? Gabi, pode falar. Normalmente, eu vou ser bem sincera, a minha organização não é das melhores, não é aquela coisa que vai ter toda uma planilha detalhada. Normalmente eu faço com o cliente, depois de fazer uma prospecção. Irrelevante do nisso. Normalmente eu costumo dizer de 1 a 2 semanas. Eu, eu costumo acabar antes, só que eu não vou dizer, tipo, irrelevante de eu conseguir acabar amanhã. Eu não vou dizer que é pra amanhã, porque vai que alguma confusão na minha vida me pede de fazer até amanhã. Faltou luz. Aí eu vou começar a olhar e pensar, meu Deus, como é que eu vou entregar isso? Mas com 1 semana, 2 de diferença, meio que, né, dá pra garantir. Eu costumo só organizar, tipo, o prazo máximo para entregar para cada cliente. Eu tenho uma listinha com o nome dos meus clientes e com os e-mails deles e com o link do LinkedIn deles. Só para não perder qual é qual, sabe? Obviamente, eu também tenho que organizar os pagamentos. Tipo, normalmente eu costumo receber metade antes de chegar e metade depois. E sim, é obrigatório pagar antes, porque senão eu vou me dar calote. Então aí, né, eu organizo. Aí quando eu entrego, eu tenho que ver se a pessoa já me pagou depois, né? E se não pagou, incomodar até pagar. Então é basicamente isso. A minha organização mais não é exatamente por data para chegar para o cliente. É para não me darem uma rasteira.
E eu também considero importante ter uma parte em que tu bota informações sobre esse cliente, sobre o que ele quer, o que ele não quer, e se vale a pena trabalhar com ele no futuro ou não. Porque tem coisas que vocês vão observar. Se os clientes são bons, se não são, se eles tentaram dar calote, mas não conseguiram, tem que seguir os estreitos. E não, ninguém pode pagar depois. Não importa a história triste de vida. Porque você também tem que pagar contas. Basicamente é isso. Eu amei a dica de pedir 50% antes. Que se a pessoa der o calote depois, pelo menos 50% você já recebeu, né? E eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Como que você encontra novos clientes? Como que é esse processo? Pra ser bem sincera, eu faço por várias redes sociais. Eu não tenho Instagram, porque na maioria das vezes eu não conseguia cliente por lá, então eu tive, né, que excluir e focar em outras. Eu costumo ir em várias redes sociais e oferecer meus serviços. Normalmente eu costumo fazer posts e também pesquisar sobre pessoas que têm interesse em alguma coisa. Tipo, em recursos humanos, que no caso eu fazia currículo e consultoria de carreira, sobre as áreas que eu tinha mais compreensão, tanto pela minha primeira faculdade, quanto pela minha segunda, que eu misturei com tecnologia, eu costumava procurar pessoas desempregadas. Então, por aí eu ia pelo LinkedIn, sabe? Em marketing e outras coisas eu ia pelo Twitter, principalmente. Pelo Facebook, eu até vou às vezes, mas eu acho que lá é onde tem os maiores golpistas, ou o pessoal que tá mais desempregado que essa época que eu dei emprego. Só que eu sou freelancer. Não quero exatamente ter 500 funcionários, que eu tô guerreando com as minhas coisas. Mas eu diria que um conselho é fazer um monte de redes sociais, um monte mesmo, e ir prospectando por todas. Aí vocês veem em que dá sucesso pra vocês ou não em cada rede. Porque tem gente que me diz que o Instagram é uma beleza pra conseguir cliente. Não rolou pra mim. Enquanto outras que o pessoal diz que não dá certo, eu até consegui fechar pelo Reddit. Sim, o Reddit. Em uma conversa, tem uma pessoa que estava interessada no serviço que eu oferecia na época. Então eu acho que importante também é todo mundo focado em como se comunica e como escreve. Ou pelo menos na parte da prospecção escrita. E ter fotos reais. Não invente de fazer fotos de IA. Porque senão os clientes costumam achar que é fake. E eu já consegui um cliente justamente porque a outra pessoa usa foto de IA. A pessoa era fake? Não, eu conhecia. Mas eu ia contar na hora H? Óbvio que não, né? Amei as dicas. Obrigada. Quem gostaria de ser a próxima pessoa? Pode falar, Leon. Falando de rotina, realmente foram, ao longo desses anos, né, diversas maneiras diferentes desde ficar sempre que via a oportunidade para falar boca a boca com as pessoas que estavam ao meu redor, para falar sobre o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, até trabalhar em questões de estruturas, e aí eu fui encontrando para mim o que funciona, principalmente entendendo que existem certas coisas que eu não quero ter que ou viver de novo, ou não acho admirável essa coisa da glamorização do empreendedorismo, de trabalho enquanto eles dormem, ou essa ideia de que achar que empreender é diferente de fazer seus corres e passar por várias dificuldades e de desgastes também para conseguir, e que existe mais coisa na vida para a gente fazer do que só ficar perseguindo essas oportunidades e dinheiros o tempo todo. E aí, para mim, foi muito necessário desenvolver e estudar também, né? É um método de organização, de gestão de fluxo de trabalho. No caso, o que eu mais utilizo de base são o GTD, do David Allen, que é o Getting Things Done, e o método Vida Organizada, da Thais Godinho, que super coloco isso como recomendação de gestão de fluxo de trabalho, principalmente a Thais Godinho, que ela
brasileira, então ela tem uma noção muito melhor sobre a realidade que a gente passa. Então são dicas que às vezes são básicas, às vezes são avançadas, mas a questão é que tem um método que vai ajudando a gente. E a questão também de eleger princípios que não vão ser estabelecidos, pensando bastante sobre essa questão de que horários vão ser limite para começar a trabalhar, para terminar de trabalhar. No meu caso em específico, eu vejo que funciona para mim de 8 da manhã às 18 da noite, é a janela de horário que eu tenho para fazer serviço, para fazer coisas. Não significa que eu vou ficar essas 10 horas fazendo trabalhos, porque também tem almoço e outras coisas para viver e fazer, mas que eu não vou fazer nada que seja antes de 8, não vou fazer nada depois das 18, para que eu também tenha momentos de descanso, momentos de estudo, momentos de lazer, momentos para viver os motivos por quais eu estou empreendendo, estou tentando ganhar recursos e afins para poder ter minhas experiências sociais e todo esse processo. E aí também coloco um limite de quantas horas por dia que eu vou me dedicar aos processos de trabalho e afins, também por conta de não extrapolar, e aí no dia seguinte não tem como fazer de novo. E aí fica nesse processo também de ocorrer um desgaste tão grande que daqui a pouco eu estou 2, 3 dias em casa sem conseguir fazer nada direito, completamente na cama, porque desgastei demais, fiz demais, me esforcei demais. E ao longo desse tempo foi também o processo de entender que naquela coisa de falar, sempre se dedique 100% às coisas, esse 100% ele pode ser sobre uma conta sobre os 100% do que está disponível para aquele momento, que eu demorei muitos anos para poder não entender isso de uma maneira literal e sempre me dedicar completamente. E é mais ou menos isso de rotina, que ela é completamente diferente entre o que é planejado e o que acontece, mas a gente tenta manter um método e princípios, porque aí beleza. O que vai acontecer na realidade, ela vai ser diferente, mas pelo menos a gente tem uma base do que é importante que aconteça para que a gente se mantenha principalmente em bom estado. E, por via de regra, uma divisão interessante é sempre planejar no máximo 50% do horário disponível e deixar 25% do horário em aberto e 25% para demandas do dia, que aí isso geralmente consegue ter uma medida interessante para dar para fazer o possível ou um prioritário, considerando que sempre vai ter muito mais coisa para ser feita do que tempo hábil de fazer. E, pelo menos no meu processo de trabalho também, eu fui entendendo que eu não trabalho com urgência, isso não funciona para mim. E eu gosto sempre de falar que, como eu trabalho com imagens, design e organização, eu não estou trabalhando com cirurgia de peito aberto, então ninguém vai morrer se eu parar 5 minutos para respirar, se eu parar, tipo, hoje não estou conseguindo porque não tenho energia, porque aconteceu alguma coisa e eu estou mal de saúde mental, estou mal de saúde física, nada vai explodir na minha mão se eu parar para vou descansar hoje. E aí depois a gente vai compensando e tentando fazer a manutenção da rotina ao longo da semana, com os dias muito bem estabelecidos também para descanso, para pausas sensoriais ao longo do dia, que vai acontecendo mais tentando na ideia de fazer uma rotina que obedeça um princípio de saúde que acaba sendo também uma afronta a esse capitalismo violento que a gente vive, que é a gente se cuidar, se ter afeto consigo mesmo e ter esse processo de autocuidado é muito contrário, principalmente como um corpo PCD, um corpo preto, que constantemente a gente tem que lutar com aquela voz colonizadora imperialista que está atrás da nossa cabeça querendo, não, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer mais, você tem que... Não, eu vou descansar e isso é revolucionário. Nossa, tá sendo uma aula ouvir vocês dois, vocês três, né? Sendo muito bom, assim, cara, o que eu posso complementar?
além do que vocês falaram, e eu anotei aqui algumas dicas, batendo muito a cabeça também. Eu desenhei o meu escopo de trabalho, e um pouquinho diferente do que a Gabi falou, eu não amplio tanto, porque eu entendi, para mim, né, enquanto Luíse, me desgasta muito tentar negociar e montar novos escopos. Então, eu ficava gastando muita energia para atender diferentes clientes. E aí, hoje, eu prefiro perder clientes, porque eles, geralmente, se eles pedem um trabalho especial, às vezes eles têm uma pressão especial, uma pressão especial que eu não quero mais trabalhar. Então, eu falo, olha, esse aqui é o meu escopo de trabalho e essa aqui é a minha tabela de preços, ela já está pré-estabelecida. E aí, o que eu faço? Eu tenho cotas sociais para pessoas de grupos minorizados, pessoas que estão desempregadas, porque antes eu não conseguia, eu acabava dando desconto para todo mundo, então eu ficava sem meu dinheiro. Então, assim, a pessoa contava que precisava de ajuda e eu ficava com pena, e aí eu liberava o acesso aos meus produtos, e aí depois a pessoa nem valorizava aquilo, porque ela não tinha feito o investimento. Então, hoje eu pergunto, quanto que para você faz sentido? E eu conto com a honestidade dela. Então, me conhecendo, eu estou sendo transparente. Eu espero que a outra pessoa seja transparente também. Então, ó, isso aqui eu consigo pagar. Então, beleza, eu vou te dar acesso a isso, mas eu deixo claro, ó, custa X e você está levando por X sobre 3. Valorize. Você está tirando a vez de alguém que eu não tenho tantas cotas assim para oferecer, porque eu preciso de dinheiro. Então, a cota que você está usando é que outra pessoa não vai estar usando. Então, eu tento trazer um pouco dessa consciência. E a outra coisa que também, depois de bater muita cabeça, e aí eu sei que também que é um privilégio, é de chamar pessoas que são hábeis e têm habilidades que eu não tenho. Então, a minha irmã e o meu pai. A minha irmã é quem faz as cobranças para mim e quem faz as negociações, porque isso me desgastava muito e eu pedia muito tempo. Então, é uma pessoa de muita confiança. Ela tem o trabalho dela, a gente comprou um chip de celular, um WhatsApp em conjunto, e as pessoas falam com ela. Então, não tinha a velocidade que as pessoas precisavam para negociar, para fazer pagamento, manda o Pix, manda, né, aquela coisa, transação, valida se está certo. Então, a minha irmã entrou nessa parte e aí me ajudou muito, porque tirou uma sobrecarga para eu poder focar. E a parte financeira, nota fiscal, contábil, eu estava muito enrolada. E aí meu pai viu e ele falou assim, vou te ajudar, então. Aí ele me cobra, então eu trabalho, tipo, tentando entregar as coisas para ele briga, cara, cadê o negócio que eu te pedi? Mas ele tem me dado essa força, porque foi uma coisa que eu aprendi, que eu estou aprendendo, na verdade, que é justamente focar no que eu sou boa. E aí o Ariel falou dos corpos, né? Então, assim, eu ficava numa obsessão em ser boa e estruturar um projeto sozinha, rápido, completo, e não é possível. Então, eu falei, eu tenho que focar nos entregáveis. E aí, o que tiver que quebrar, vai quebrar. E tá tudo bem. Então, essas duas coisas, a minha irmã e meu pai estão me ajudando, e o resto vai quebrar. E quando alguém... E aí eu tô aprendendo a decepcionar as pessoas. Eu, pelo menos, eu acho que eu decepciono elas. Então, assim, ai, nossa, você é genial, brilhante, quero trabalhar com você. Aí a pessoa me faz um escopo gigante que eu não sei o que fazer. Aí eu falo, querido, eu não sei como é que eu vou te... mas você entra numa reunião aqui amanhã, que eu vou te passar, e você vai... E eu demorei muito para conseguir dizer para as pessoas, mas eu não vou entrar, eu não trabalho para amanhã, eu não sei, volta mais tarde, volta na semana que vem, e aí a gente perde sim, perde dinheiro, perde oportunidade, mas em troca eu estou ganhando saúde física e mental. E aí a terceira coisa é academia, então eu faço questão, eu preciso, né, ter essa rotina de atividade física, que seja 30 minutos caminhando, tomando um sol, coloco um fone, para que, então, eu começo o dia um pouquinho mais tarde, a partir das 10 da manhã eu já faço reunião, antes disso eu não faço, para que eu também consiga, eu sou um pouco mais notívaga, eu vou até mais tarde, se precisar eu vou até 8, 9 da noite, então esse é o meu problema, eu tenho que parar, alguém tem que vir aqui bater na minha porta e falar, chega. Então eu não posso começar tão cedo, porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui,
Mas marcar, assim, na hora do almoço, eu almoço. Todo dia eu preciso me alimentar, faz parte, preciso, né? Com qualidade, parar para fazer meu almoço, parar para lavar a louça, parar para fazer as questões, né, de casa, e manter pelo menos ali uma rotina, pelo menos 3, 4 vezes por semana de caminhada, atividade física, para também valer a pena, senão a gente não tem realmente saúde para e quebrar na minha cabeça esse estigma que eu tô perdendo dinheiro, quando na verdade eu não tô perdendo nada, né? Tipo, é só uma construção que a gente fica que tá perdendo um monte de oportunidade e, na verdade, não é bem assim. Você tá cuidando de você, né? E isso foi algo que eu percebi nos 3 discursos, assim. Por exemplo, quando o Gabi apresenta, tipo, eu posso fazer em um dia 2, mas eu vou pedir 2 semanas. Isso é genial, isso é muito inteligente, de tipo, é isso, qualquer coisa pode acontecer em um dia 2. E é isso, a gente pode ter uma sobrecarga, pode ter alguma dificuldade, então dar esse prazo maior é essencial para conseguir trabalhar com isso, assim. Isso. Posso E complementar? Desculpa, Piara. O que acontecia? Qual era o meu ponto? Eu não sei de vocês. Eu achava que eu estava em condições de vantagem, então, ao ouvir esses elogios do tipo, nossa, você é incrível, seu trabalho é incrível, eu quero trabalhar com você. Mas, na verdade, eu estava em desvantagem, porque eu não conseguia negociar o valor que aquele trabalho tinha. Então, quebrar essa crença dos elogios e trocar por dinheiro e qualidade é o que está mudando. Não consigo fazer isso ainda, mas é o que está mudando de fato a minha vida, assim, sabe? Então, em que lugar que a gente quer estar, sabe? Então, eu ficava acreditando que, nossa, eu sou muito legal, mas outra pessoa quer trabalhar comigo. Não, ela quer ganhar dinheiro, e eu sou só um meio para ela ganhar dinheiro, e eu ficava muito feliz em resolver um problema para ela, e na verdade agora eu tenho que ficar feliz em ganhar dinheiro que ela me pague, sabe? Então, esse para mim era, como eu gosto muito do meu trabalho, é um hiperfoco, essa era a minha dificuldade. Então, como eu gosto de resolver problema, e dá um problema aqui que eu saio resolvendo, e agora eu paro e falo, não, não, não. Os meus problemas eu tenho que escolher se tem que me pagar muito bem para poder resolver esses problemas aí, senão eu vou resolver os meus. isso é algo interessante também, não especificamente no empreendedorismo, mas falando do terceiro setor, que eu passei exclusivamente 5 anos trabalhando só no terceiro setor, com projetos sociais, sindicatos, associações, e eu perdi a conta de quantos convites eu recebi. Mas se eu for pensar nos convites remunerados que eu recebi, aí já são poucos, aí eu lembro de todos. Mas se você for atrás do seu ego e falar, nossa, olha como eu era demandada, olha como as pessoas me Aham, aham. queriam mesmo, elas estavam dispostas a pagar o que elas pagariam para outra pessoa, elas valorizavam aquele, né, que é isso no final do dia, né? Que é diferente, Exato. óbvio, uma palestra, um convite, a gente está falando de trabalho, né? A gente está falando de algo que demanda entrega, que demanda pesquisa, que demanda coisas. Ariel? Que, comentando um pouco sobre essa questão toda de escolher clientes e às vezes até mesmo deixar de ganhar dinheiro por conta de não vou lidar com essa demanda, eu me lembrei uma coisa que eu sempre via meu pai falando quando eu era criança, com 10 anos de idade, eu sempre ouvia ele falando, tô pagando para não me aborrecer. E aí o mundo dá várias voltas e às vezes vai capotando, e aí hoje em dia eu entendo isso com um outro olhar do que é sobre isso, não é só sobre, às vezes, até pagar um pouco mais caro para alguma coisa só para ter que resolver, mas também sobre o processo de não lidar com o cliente, que beleza, ele vai pagar bem, mas é uma pessoa horrível de lidar. Ou é uma pessoa que está te elogiando bastante, uma pessoa legal, mas, cara, está te dando uma demanda, uma urgência, uma coisa que vai te sugar e a pessoa não está disposta a pagar o valor cheio daquilo. E aí, vários processos de lidar com cliente, com venda e afins, porque realmente, como a gente tem bastante essa experiência é muito fácil as pessoas elogiarem, muito gostoso, muito legal receber, mas só que é muito difícil botar o dinheiro junto de onde está a boca e beleza, meu trabalho é genial.
você faz um negócio muito bom, nossa, como você fala bem, mas beleza, vai pagar por toda essa carga horária do que você está querendo para atingir esse escopo, atingir esse projeto e pagar por essa genialidade que você está me dizendo? Ah, não, agora tipo, não tem verba, não tem não sei o quê. E aí é muito esse processo que também tive que aprender muito, processo de venda e aprender coisas que são um pouco... que hoje em dia eu vejo isso como algo um pouco tosco no que diz respeito ao processo de venda, marketing, lidar com pessoas, que às vezes tem muito discurso de gatilho emocional nisso, e hoje em dia eu tento pegar muito mais a ideia de entender que a pessoa com quem eu estou trabalhando, para quem eu estou tentando vender, seja um produto, seja um processo de empresa, mas ela tem sua autonomia cognitiva de tomar suas próprias decisões, então tem um limite do quanto engatilhar a pessoa serve como estratégia viável, mas isso também ajuda bastante a não cair nesses aspectos da pessoa, tipo, é rapidinho, mas você faz tão bem, mas só que é para ontem, é para amanhã, não sei o que. Aí, cara, não, de novo, não estou trabalhando com cirurgia de peito aberto, não sou o esquadrão antibomba, tipo, não tem nada para explodir, ninguém vai morrer. Se eu falar não para você aqui nesse cliente hipotético que seria um porre de lidar, e também aquele processo de, se a pessoa está chegando com uma urgência para você no seu colo, muito provavelmente ela teve tempo para caramba para lidar com aquilo de vários outros momentos, e aí agora, por que não procurou antes, né? Por que não se organizou? E aí também uma das coisas que eu aprendi a lidar com a taxa de urgência. Se você quer que eu faça um trabalho mais rápido, você vai ter que pagar para mim para que eu tenha dê meu tempo em prioridade. Aí, geralmente eu coloco beleza, fiz o orçamento, 30% de acréscimo por urgência. E aí a gente começa a conversar sobre o que vai acontecer. Porque, infelizmente, né, a gente ainda não vive numa sociedade utópica em que a gente não precisa pagar coisas para poder existir. Então, quando a gente precisa de dinheiro, a gente vai precisar ter que cobrar. Eu lembrei de uma situação com esse relato. Eh, Às vezes acontece, a única rede pública que eu tenho é o LinkedIn. E daí às vezes acontecem de pessoas me abordarem no LinkedIn para perguntarem questões de diversidade e inclusão. E e daí, algumas vezes eu até respondi, assim, até o momento em que eu comecei a reparar: eu tô dando consultoria gratuita". As pessoas vinham me confirmar, por exemplo, tipo: "Ah, esse conceito significa isso? Num formulário é adequado colocar dessa forma?". E daí eu estabeleci uma tabela de preços. Olha, para elaborar um formulário eu cobro tanto, para fazer uma pesquisa dentro da empresa eu cobro tanto, para responder perguntas durante 1 hora eu cobro tanto. Então, se você quiser conversar comigo, se você quiser algum desses serviços, está aqui. Da pessoa: "Não, só estava checando uma coisinha". Só que eu estudei, eu me especializei para conseguir fazer essa coisinha da forma certa. Eu não vou dar essa informação de graça. Maravilhoso, E incrível. e vocês já comentaram um pouco, né, com base na rotina de vocês, aprendizados que vocês foram tendo durante essa jornada, mas quais são os conselhos que vocês acham importante compartilhar para quem quer começar hoje? Quem não tem experiência nenhuma, mas quer começar fazendo alguma coisa, o que que ela pode começar a fazer? Gabi, pode falar. Bem, isso depende. A pessoa sabe ler e escrever? Começando daí. Se sabe, pode tentar oferecer esse serviço que envolve leitura e escrita. Escrever textos para redes sociais. Sempre tem alguém que precisa de alguma coisa e não tem tempo para fazer essa coisa. Às vezes não é nem questão da pessoa não saber fazer. Eu, por exemplo, já trabalhei, não foi CLT, foi freelancer, mas foi tipo uma aliança de freelancer, não sei nem explicar direito, mas tinha mulher que fazia uns currículos e eu me aliei com ela, sabe? Ela sabia fazer, obviamente, ela trabalhava com isso. Eu sabia menos, mas, né, ela me passava uns clientes,
eu atendia, sabe? Só pra ela continuar com a demanda dela. Então eu diria que primeiro você tem que aprender a vender. Faz um curso de vendas, tem curso gratuito por aí. Aprenda a precificar o que você sabe fazer. Definam o que você sabe fazer. Porque vocês fizeram provavelmente o ensino fundamental inteiro. O médio inteiro, dependendo. Então, a partir daí, você deve ter aprendido algumas habilidades. Talvez mexer no Excel, talvez mexer no PowerPoint. Talvez dê pra comprar um curso da Udemy se tiver algum dinheiro, um curso de 30 pila, e aprender alguma habilidade. Qualquer coisa que você saiba fazer dá pra vender. Nem que seja fazer bolo de pote e vender no centro, se tiver que vender. Morrer de fome, ninguém vai morrer. Quando a gente tem que ter determinação, dá pra vender basicamente qualquer coisa. Eu já conheci gente que vende revistinha em quadrinho. Tipo, na moral, a pessoa fez o que deu. E realmente conseguiu dinheiro. Não é necessariamente uma carreira dos sonhos, mas é um quebra-galho. Eu acredito que tem que engolir o orgulho. Não é cobrar um monte no começo de carreira, no começo do salão. Se eu só terei cliente, tu não vai cobrar o olho da cara. Porque as pessoas nem sabem quem tu é, não confiam no teu trabalho. Mas conseguir o primeiro cliente também não é o bicho de 7 cabeças. Eu consegui meu primeiro cliente em diversas áreas bem rápido. Foi o do ensino médio, que o pessoal não me conhecia, o de currículo. Também tive um de marketing digital que eu consegui no segundo dia anunciando. Marca do caso foi fazendo vários posts em várias redes sociais mesmo, e secando, sabe? Então eu diria que é persistência também. Não faz. Não é pra desistir se, tipo, ai, vamos supor, eu consegui no segundo dia, vocês não conseguiram nem na primeira semana direito o que vocês queriam. Vocês vão desistir? Não, porque vai que vocês conseguiram na segunda semana. Não fica se comparando com fulaninho ou ciclano. Irrelevante de ter o mesmo diagnóstico, irrelevante de serem vizinhos, irrelevante de estudar na mesma escola. Não se compara. Foca no de vocês. Amei as dicas, amei as dicas. Essa de se comparar especialmente, porque, nossa, redes sociais para se comparar com os outros é 2 toques. É abrir ali que você já está se comparando com as pessoas já. Essa é uma ótima dica, não se comparar. Também gostei muito da dica de usar as habilidades que tem, né, então identificar as habilidades que se tem, Luiz também tinha comentado um pouco sobre isso. Precificar isso é uma parte difícil, pensar nesses valores, mas precificar isso. E reforça aquela dica que você trouxe antes, pede 50% antes. Não deixa a pessoa te dar o calote. É que no começo, a pessoa não sabe nem cobrar. É. A pessoa já fica com aquela cara olhando e pensando, meu Deus, como é que eu vou cobrar? Eu nunca fiz isso antes do primeiro cliente, Uhum. sabe? Ah, eu vou dar uma dica muito brilhante. Tenha uma conta digital. Não interessa se você não tem dinheiro, só tenha essa conta digital. Porque se perderem, como vão te pagar? E tu estiver vendendo online, tu pode mandar teu Pix. Pelo amor de Deus, eu tinha que criar a minha, eu conheço. Teve que criar no meio da venda, assim? Fez a venda e teve que criar a conta para receber? Eu acabei entrando naquela situação de como é que eu vou receber meu dinheiro. Sabe quando tu olha? E aí eu tive que correr pra criar. Eu criei a minha no Nubank, no caso. Mas qualquer outro banco digital que tivesse dado certo teria sido bom. Mas isso foi burrice minha, sabe? Eu tava acostumada a receber dinheiro físico. Só que online eu nunca tinha me tocado de como vai rolar. Sucesso, fico feliz que deu boa e que você conseguiu receber. Luiz, pode falar. Muito boas dicas. É bem parecido, na verdade, eu acho que é começar. Eu vejo que a maioria das pessoas acha que tem que fazer mais um curso, fazer mais alguma coisa, entregar algo genial, entregar algo que ninguém entrega, não precisa, assim, isso foi o que eu mais aprendi, assim. Vai lá e já coloca alguma coisa, como a Gabi falou, que você já sabe, que você já faz, que seja simples. É um bolo de pote, começa, e sem medo da divulgação também. Então, assim, o meu maior ponto de dúvida quando eu comecei era o que as pessoas iam achar, elas iam me julgar, iam falar, ai, olha lá, que boba.
E pelo contrário, assim, muita gente acolheu, muita gente repassou, muita gente divulgou. Então, essa coragem, assim, para a gente mostrar o seu trabalho, tem um livro que se chama Mostre o Seu Trabalho, que é exatamente isso, assim, cara, mostra o que você faz, não precisa fazer dancinha, não precisa fazer vídeo, não precisa criar Instagram, não precisa nada, assim, começa a mostrar o trabalho, manda no WhatsApp dos amigos, manda no LinkedIn, ou cria uma rede social, enfim, mas não precisa estar ali no estado da arte para começar. E o que eu falei para vocês, né, que hoje eu já não gasto tempo criando uma proposta específica para algum cliente, mas no início eu fiz isso. E no início eu vendi coisas igual a Gabi, que eu não sabia nem como eu entregar. Então, assim, não é para a gente mentir e se comprometer com algo que é maior, mas assim, eu nunca entreguei, mas eu vendi, convenci a pessoa, ela me deu um sinal e eu falei, bom, agora eu vou estudar e vou correr atrás e com prazo para poder entregar, assim. Então, eu acho que também essa mentalidade da gente de se colocar em movimento. Então, acho que assim como a empregabilidade, aqui no empreendedorismo não vem alguém que bate na sua porta e fala: Oi, tudo bem? Achei você maravilhosa. Queria tanto te contratar. Nossa, você é tão... Não vem, não acontece. Essa mágica não acontece. Então, essa questão da gente prospectar, da gente buscar as nossas estratégias e errar sem medo, você sabendo assim, cara, você pode ouvir 100 nãos. E é isso, tudo bem, vai ter alguém que você vai entregar alguma coisa, sabe? Mas vai lá e tira, eu acho que a gente traz, às vezes, também, eu trouxe muito pro meu pessoal, como uma rejeição pessoal. E, às vezes, a pessoa só não tá precisando daquele serviço ou você não encontrou, então tá tudo bem, você... E, de repente, ela pode achar também que seu serviço é ruim, ela tá no direito dela. Mas a gente tem que ficar mais confortável com isso, sabe? Tipo, essa pessoa não gostou, tá tudo bem. Tipo, eu não vou parar, não vou me diminuir, eu não vou deixar de fazer porque a pessoa não gostou, ela queria tal coisa, assim. Então, isso eu acho que acelera bastante o processo de empreendedorismo, assim, da gente ir do jeito que dá para ir, não do jeito perfeito, sabe? Acho que para pessoas neuroatípicas isso pode ser especialmente difícil e desafiador, porque talvez a gente queira muitas respostas e muita previsibilidade e tem que aprender que não vai ter, assim. Não sei se tem alguém, vocês dois, ou vocês três, que encontra, mas eu não encontrei ainda, sabe? Então tem que meio que ir fazendo o que dá, do jeito que dá. Antes de passar a palavra para a Gabi, gostaria que você falasse um pouco mais de uma dica que você deu antes, que é sobre delegar funções. Tá, Se você não sabe cobrar, mas tua irmã sabe, é isso. você não se dá tão bem com a parte da contabilidade, mas seu pai entende sobre isso. Eu, por exemplo, tenho uma contadora, porque até para o meu CPF, questões de imposto de renda e coisas assim, eu tenho medo de fazer, e dar alguma coisa errado. Então eu fico ansiosa e eu prefiro pagar uma pessoa que saiba fazer isso e que já faça isso há muito tempo para fazer por mim. Eu me sinto mais confiante dessa forma. Então, Legal, legal. delegar funções é muito importante. Então você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso, legal. Eu acho que é tanto delegar a função quanto viver em comunidade, assim, tanto entrar em comunidade de empreendedores, de pessoas que passam pelo mesmo desafio. Então, eu era CLT, eu só via CLT, e eu falava, ai, nossa, acabou minha vida, eu preciso ser CLT. Aí, quando eu comecei a encontrar pessoas empreendedoras, a gente se sente pertencente, então, acho que isso foi a primeira coisa. Então, que legal, se tiver gente assistindo aqui, é isso mesmo, tem muita gente fazendo coisas muito diferentes, que a gente nunca imaginou. E essa estratégia de reconhecer, demorei, mas em reconhecer o que a gente não é bom e poder, tipo, ficar em paz. Então, foi isso, minha irmã. Enquanto eu continuasse negociando, aquilo me drenava tanto a energia que eu não conseguia focar no que era boa. E aí, encontrar aliados, que seja pagando, seja quem pode, ou fazendo parceria, permuta, seja ali da minha irmã foi assim, ó, eu vou dar uma comissão, abrir mão de uma parte. Ela falou, você está começando. Eu falei, eu estou começando, não tenho dinheiro para te pagar, mas a gente pode fazer dinheiro juntas. Então, o que a gente fechar e vier de você, você fica com uma comissão. Então, é um ganha-ganha, porque sem ela não ia conseguir fechar, e ela sai lucrando também. E essa é uma parte importante, assim, eu faço questão, todo mundo que trabalha comigo,
eu faço questão de fazer o dinheiro girar. Então, do mesmo jeito que eu quero receber e que as pessoas me paguem, eu quero que as pessoas que estejam comigo também recebam, né? Então, eu não posso ficar explorando a minha irmã ali, porque ela é minha irmã e ela tem que me ajudar. Então, eu falo, cara, tem que ser vantajoso. E aí, ela precificou os meus produtos, ela falou, você não pode dar desconto, você pode oferecer tantas vagas assim, com essa... Ela não diz desconto, né? Eu ofereço mais coisas pelo mesmo valor. Então, ao invés de diminuir o preço, ela fala, eu vou falar para você fazer mais 3 coisas aqui e a pessoa vai pagar o mesmo valor, ok? Ok. Aí ela vai lá. Então, isso me ajudou muito a focar e liberar a minha mente, porque eu ficava tanto tempo presa no que eu não conseguia fazer, que as coisas não iam para frente, porque drenava muito, sabe? Então, essas estratégias mesmo da gente... eu não sei se tem um nome melhor para isso, mas eu acho que é reconhecer, né? Reconhecendo que aquilo que... eu acho que é isso, autoconhecimento. Reconhecer o que a gente é bom, reconhecer o que a gente não é bom, e trocar e procurar ajuda. Eu acho que isso é um... E aí mudou, assim, tanto minha irmã quanto meu pai, e eu entendi que eu não ia conseguir, assim. E aí, porque, como eu posso falar? Você tem um livro que se chama assim, Descubra Seus Pontos Fortes. Não sei se vocês já ouviram. Ele fala da gente trabalhar as habilidades, é psicologia positiva. A gente tem que trabalhar naquilo que a gente é bom. Uma pessoa que é muito ruim em alguma coisa, por mais que ela trabalhe muito, ela vai virar no máximo uma pessoa mediana, porque ela vai estar trabalhando com os pontos de não habilidade dela. Quando a gente é muito bom em alguma coisa, se a gente foca no que a gente é bom, a gente entra em estado de flow, que é o estado confortável, que a nossa mente não se desgasta, que a gente sente prazer. Então, se eu continuasse focando nas negociações e precificação e troca, que desgasta muito as pessoas, eu estava entrando numa zona de dreno e de desconforto. E o que eu sou boa, que é fazer estratégia de branding, estratégia de marca, eu não tinha nem tempo para fazer, porque aquilo me desgastava tanto que quando eu ia, tipo, trabalhar do que eu preciso, eu já estava assim, cara, eu já nem quero que isso aconteça, eu já não tenho energia, e a precificação estava ruim, e eu não conseguia chegar no resultado que eu queria. E aí, entender essa dinâmica, eu acho que vale, assim, para todo mundo. Então, descubra seus pontos fortes, eu acho que é uma dica importante para as pessoas. Falei muito, né, Piara? Tá tudo bem. E, concluindo a ideia, né, forme parcerias com quem tem com as pessoas que têm pontos fortes onde são seus pontos fracos. Complementares, isso aí. Gabi, pode falar. Olha, uma coisa que eu não tinha comentado, mas eu considerei que pode ser útil, é que muitas vezes tu já sabe o que tu vai fazer para vender, mesmo sem saber que dá para vender isso. Tipo, sabe que eu falei que eu faço currículo e consultoria de LinkedIn, né? Durante nossas conversas aqui até agora. Só que, antes mesmo de eu vender, eu já fazia. Eu tive amigos e até um ex-namorado que eu já fazia esse mesmo serviço que eu faço pago, entendeu? Só que eu fazia de graça, porque eu nem sabia que dava pra vender. E sim, tinha qualidade, tanto que dá pra cobrar e as pessoas pagam. Então eu considero que muitas vezes o que tu faz de graça, tu pode oferecer e vender também. E aqui a gente pode até voltar para o ponto de vender bolo, vender comida, vender coisas assim, porque já é uma coisa que muitas pessoas tendem a fazer de graça, mas é isso, se você faz bem, você pode tentar tirar uma grana com isso também. Eh, aqui a gente está falando mais de habilidades, como a Gabi trouxe, de escrita, né, a Luíse de aconselhamento e direcionamento profissional, Arion com diversos aspectos. Eh, mas esse é o ponto, né, exatamente identificar, tipo, o que que eu já faço hoje? Será que eu consigo monetizar isso de alguma forma? E também a reflexão, né, eu quero monetizar isso ou eu quero deixar como algo que eu faço só para me divertir, só como um hobby? Porque já fica a dica, se você começa a tentar tirar dinheiro de algo que é um hobby, deixa de ser um hobby. Se torna um trabalho, e trabalho é diferente de hobby. Eh,
Ok. Acho que a Arion, né, ainda falta falar das dicas e sucesso. Pode falar. Sim, inclusive comentando do processo das várias habilidades, isso às vezes é um grande problema, porque aí eu fico que nem uma galinha tonta, tipo, indo para todo lado, tipo, ai, nossa, isso daqui, que brilhante esse novo interesse, deixa eu fazer isso daqui, que brilhante esse outro interesse, deixa eu fazer. Aí daqui a pouco eu não estou fazendo nada e de repente eu estou tipo, num buraco no YouTube vendo vídeos sobre cibersegurança e vendo as pessoas falando sobre curso e vendo compilado de 6 horas de curso livre que por que eu estou ali. Tipo, comecei ali vendo sobre como utilizar o assistente do Google com um pouco mais de segurança digital e de repente eu estou caindo no curso de cibersegurança. Minha vida. Tá, sobre conselhos e afins, né, eu acredito que a gente vai bater em alguns pontos até semelhantes, mas eu acho muito importante começar com um adendo de que ninguém vai saber a sua realidade tão bem quanto você, e que todas as coisas que vão ser faladas pela gente ou por qualquer pessoa que esteja aparecendo na capa da Forbes 30, coisa do gênero, sempre absorva isso com um certo grau de relatividade, pensando sobre qual é a realidade que essa pessoa teve, qual é o apoio que essa pessoa teve, qual é a realidade que você tem, qual é o apoio, mas ainda assim conselhos, ouça, busque. E isso bate uma coisa que eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre a questão de formação continuada. Sempre busque mais informações. Eu acredito que é muito interessante ir através de interesses. Pelo menos na minha vida, isso é uma coisa que eu tive que fazer as pazes com a ideia de que eu tenho interesses múltiplos e eu vou fazer muitas coisas, e isso me cria humor e saúde mental para fazer qualquer outra coisa de trabalho, porque eu posso ter esses processos. E aí, dicas mais específicas sobre isso, principalmente no quesito de trabalho, empreendedorismo e afins, buscar coisas que, principalmente se está começando do zero, busque coisas gratuitas. Existe uma infinitude de cursos, tutoriais e afins de graça na internet, presenciais afins. Inclusive, dê preferência para coisas que vão dar certificado, porque aí sempre fica um registro do que foi feito. E quanto a isso, tem 2 dicas de locais que geralmente vai ter bastante coisa, que é, se eu não me engano, é o edu.gov, que é o site do governo, que tem diversos cursos online com certificação, todos gratuitos, com acessibilidade, e o SESC. Pelo menos aqui em Niterói, o SESC tem muita coisa acontecendo, principalmente voltada para economia circular e artesanato. Tanto que eu já estou no meu 3º curso de artes têxteis, que eu aprendi já a fazer macramê, e estou aprendendo a fazer crochê, principalmente bonequinhos de amigurumi, que é uma coisa que eu estou fazendo por hobby, porque eu quero fazer para mim, quero fazer para minhas crianças e afins, e não tenho nenhum interesse de fazer isso como empreendedorismo. Mas o processo do SESC quanto a isso é de fomentar empreendedorismo de forma local. Então, busque esse tipo de oportunidade e vá sempre com um limite de também não faça que nem eu e comece a se inscrever em 6 cursos diferentes e daqui a pouco você não está conseguindo cumprir com 3 deles, que você vai precisar desistir porque todos os prazos começaram a se juntar e você não tem mais tempo para fazer as coisas. Isso é um problema. E a outra coisa, para mim, eu acho que é a principal de todos, que até a Luísa falou um pouco, é sobre que nada é feito só. A gente não começa a vida sozinho, a gente não termina a vida sozinho, a gente não cria nenhuma ideia sem apoio, sem instruções, ideias que vieram de outras pessoas. Então, a gente sempre vai precisar de comunidade e de sociedade. Então, busque estar junto de pessoas, busque conversar sobre ideias, busque ter ajuda, dar apoio, ou até mesmo a ideia de não precisa ter um negócio seu próprio com a sua ideia original. Você pode procurar uma pessoa que tem uma ideia que você quer apoiar e ir fazer junto. E também entender que existe aquilo que está dentro do nosso controle e o que está fora do nosso controle. Então, foque no que está no controle, seja ele um controle mais prático e, às vezes, até um pouco menor, considerando também todo o
tingente de sociedade que a gente vive, que tem muitas coisas que a gente não tem como afetar diretamente, porém, a gente pode fazer um pouquinho de cada vez, fazer o nosso, fazer em conjunto, fazer em comunidade. Eu acredito muito nesse princípio da comunidade, que a gente não faz nada só. Muito legal essa fala e esse encerramento, porque hoje de manhã também usaram muita analogia do trabalho de formiguinha. E é isso, você vai fazendo todo dia alguma coisinha e com o tempo você vai vendo o resultado disso. Não é imediato, não é rápido por vezes, mas é isso, com o tempo você vai vendo as coisas acontecendo E e lembrar que o e dando trabalho de certo. formiguinha, ele acontece dentro de um formigueiro, uma formiga sozinha no meio do mato, ela morre. E só isso que acontece. Então, tipo, gente, não fica nessa de vou inventar qualquer nova ideia mirabolante e vou fazer tudo sozinho, na garra, na força e na coragem. É uma história bonita, mas quem consegue fazer isso é realmente o ponto fora da curva. Ou a pessoa que conseguiu ajuda financeira exorbitante. A pessoa herdeira, né, que aparentemente não é o caso de ninguém aqui. Feliz ou infelizmente, eu só sou herdeiro cultural, né? Porque meus pais fizeram várias coisas que eu herdei culturalmente, porque meu pai faz artista e tudo Herança mais, e cultural é sem dúvida muito aprendi muita coisa, importante. mas o dinheiro não tem. E, acho que isso que você falou também casa muito com o que a Gabi trouxe mais cedo, do olhar ao seu redor, né. Quais são as demandas das pessoas ao seu redor. E as demandas que elas têm. Você tem uma habilidade que pode resolver alguma dessas demandas? Então como precificar isso, como pensar nisso? Se quer trabalhar com isso, não esqueçam dessa pergunta. É muito importante. Gabi, eu te interrompi, desculpa, pode falar. Nada, eu só ia falar que eu tô bem no sonho dela. Tipo, seria o sonho de consumo seria de uma empresa de tecnologia, né? Meu estado seria feito, mas, infelizmente, a deusa não sorriu pra mim, então, né? Tá indo na força e coragem. Sucesso, pessoal. Acho que agora a gente já pode começar o encerramento, então. Estamos próximos do horário de acabar. Na verdade, deu, mas a gente começou um pouquinho atrasado, então acho que tá tudo bem. Então agora eu gostaria de saber de vocês, assim, o que vocês não podem sair daqui sem dizer. Não precisa ser uma resposta longa, pode ser algo breve. Pode falar. Façam cursos, aprenda a se qualificar em pelo menos algum nisso, em algum assunto. Se não tiver rolando venda nesse início, em pelo menos algumas, vamos supor, 4 semanas, tentei descobrir outras coisas, pesquise sobre demandas e aprenda a vender, a prospectar. E antes de mandar mensagem para qualquer cliente, olha se o português está certo. Não inventem de tentar usar foto de IA, porque parece perfil falso. Eu sei, fica mais bonito, parece mais profissional, mas todo mundo sabe que inteligência artificial existe. Todo mundo olha aquela foto que parece de um estúdio e já sabe que não é de estúdio coisa nenhuma. E muitas vezes perfis com foto de IA são golpe, querendo pegar dinheiro do povo. Então não inventem de fazer isso. Tire uma foto legal, mas que é óbvio que é natural. Essas são as minhas dicas. Sucesso, obrigada. Quem gostaria de ser a próxima pessoa? Pode falar. Eu não posso sair daqui sem dizer que é muito contente, é muito feliz poder estar compartilhando esse tipo de ambiente com segurança, com todas as ferramentas de acessibilidade e lembrar que a gente não faz nada sozinho, e que é muito importante também que a gente não glamorize, não deixe a ideia do empreendedorismo algo sendo muito extraordinário. Isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa ancestral. A gente pode encontrar pontos de comunidade, beleza e prazer em
fazer essas invenções, mas também não vamos esquecer que a gente está inserido numa sociedade, numa economia, num ambiente, num território. Eu acho que são pontos importantes que são fáceis de esquecer no meio de tentar fazer tanta coisa e consumir tantos livros e ideias que vão te dizer sobre como que você vai ser o seu próprio chefe e não sei o que das quantas, e o buraco um pouco mais embaixo. Então, vamos sonhar com um pé no chão, porque aí a gente cresce e fica mais alto. Bonito. Eu acho que eu não poderia sair daqui sem dizer sobre protagonismo de vida e de carreira. Tem uma música do Emicida, né, e do Belchior, que eu amo muito, que o Emicida regravou, do Belchior, né, que fala quando às vezes a gente tem, cada um tem uma trajetória, a gente tem as nossas vidas, a gente tem as nossas dores, e sem romantizar, mas elas estão ali, né, estão ali para todo mundo. Mas, às vezes, é mais fácil, ou o caminho, na verdade não é fácil, o primeiro caminho, a primeira coisa que a gente encontra, é a gente falar dessas dores, porque a gente precisa. E é bom que a gente fale mesmo, mas talvez colocando essas dores nos lugares endereçados e nos lugares certos que as pessoas vão acolher. Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando aqui de subsistência, a gente está falando de grana, que não necessariamente a gente precisa correlacionar. Então, acho que é um pouco disso que a gente falou, de saúde mental, de grana, de dinheiro, de empoderamento de verdade, né? Então, muitas vezes na minha vida eu pensei, e por isso eu tenho uma dificuldade tão grande de me expor, pensei em contar a minha história e as coisas que eu passei, e quero poder explorar isso mais ao longo do tempo, mas eu sinto que pouco vai, nesse lugar aqui de trabalho, pouco vai conseguir me agregar, porque eu prefiro falar sobre o trabalho, então, tipo, falar sobre o seu trabalho, sabe? E então, não que isso vá resolver, não que isso vá acalentar, mas às vezes quando a gente consegue estruturar a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a gente consegue ter mais estrutura para lidar com essas dores. E não necessariamente no lugar de trabalho a gente vai ser acolhido, ouvido e escutado, mesmo que a gente seja empreendedor. Então, às vezes, o teu cliente, ele não quer saber, ele não... E a gente gostaria que ele quisesse, a gente gostaria que ele entendesse as nossas limitações, a gente gostaria que ele pudesse, ele ou ela, quem quer que seja, a gente sempre usa masculino, né? Mas que essa pessoa ali pudesse compreender, e às vezes ela não vai, e tá tudo bem. Então, eu acho que eu não queria sair daqui sem dizer isso para as pessoas, assim, a gente falou sobre grana no bolso, sem essa grana, sem achar que a gente vai ficar milionário, talvez a gente fique, espero que sim mesmo, mas, assim, milionário, capa da Forbes, não é isso, mas também que o mundo não vai, infelizmente, ele não vai parar para nos ouvir, então a gente tem que se organizar, a gente tem que se criar as nossas estratégias para falar do nosso trabalho, para vender o nosso trabalho, e ponto. E isso, para mim, assim, eu tenho aprendido isso a duras penas, assim, então eu acho que isso acelera muito para algumas pessoas que ainda tentam, e eu vejo muitas pessoas tentando encontrar no lugar do trabalho esse acolhimento, mas a gente vive numa sociedade capitalista. Então, a gente viu os retrocessos que aconteceram de diversidade nos últimos anos, porque basta ter uma crise que tudo que era importante, que fazia sentido, a gente tira os direitos das pessoas, a gente rouba, né? A sociedade capitalista não era mais tão importante assim, então agora tira esse povo da diversidade daí, a gente muda a agenda. Mas quando a gente se escolhe, a gente é protagonista da nossa carreira, a gente vai encontrar esses caminhos. E então, assim, não é fácil, é muito complexo, é difícil, a gente está aqui todo dia, matando um leãozinho por dia, mas que é possível. Então, acho que esse é meu recado. Assim, encontrem aliados para a vida pessoal, que eles podem estar no trabalho e no empreendedorismo, mas também, se não tiver, tá tudo bem, sabe? Vamos conseguir separar, assim. Eu acho que quando eu fiz essa separação, eu estou conseguindo fazer, eu entendi melhor, assim, e me senti menos frustrada com o que eu falei no início. Então, poxa, eu tinha estudado tanto,
trabalhei tanto, me senti, inclusive, muitas vezes tão privilegiada, tão reconhecida, e do nada, do dia para a noite, eu falei, cara, o que aconteceu aqui com todos esses anos que eu vivi? Nada. Tipo, se eu não pegar e colocar isso para girar, para vender, para transformar, o mundo tá girando e ninguém tá nem aí se eu tô bem, se eu tô mal, se eu entreguei, se eu fiz 200 coisas, se eu trabalhei e virei noites a fio para entregar um projeto. E ao mesmo tempo tá, né? Ao mesmo tempo as pessoas se compadecem, dão um like e tal, mas o protagonismo é meu, assim, sabe? Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, ser protagonista é muito difícil, acho que o tom é muito tênue também, entre a gente não achar que a gente é super-herói e vítima, sabe? A gente encontrar esse trilho, assim, para nossa caminhada. Acho que isso casa muito com o que estava sendo dito antes, não com essas palavras, mas eu acho que essas palavras resumem, e é trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Então a gente trabalha para ter dinheiro para conseguir se manter nessa sociedade que depende de dinheiro para nos mantermos. A É isso. gente não vive para ficar trabalhando e mantendo essa sociedade a qualquer custo. A Isso. nossa saúde é prioridade dentro desse contexto. Sim. E aí, por exemplo, se a gente encontra parceiros, por exemplo, que eu pouco falo, mas às vezes eu falo, olha, eu sou uma mulher neurodivergente, né? Eu sou uma mulher parda, sou uma mulher solteira, preciso desse dinheiro aqui para pagar minhas contas. Tem gente que se sensibiliza e fala, bom, beleza, então eu não vou enfiar a mão, não vou tentar abaixar o preço, eu vou entender que ela precisa dessa ajuda. Mas tem gente que não vai se sensibilizar para isso. E se a gente só se valida quando alguém se sensibiliza, ou quando a gente consegue um emprego, e, poxa, eu consegui uma vaga, e é muito válido que as empresas estejam fazendo isso, que as pessoas estejam fazendo isso, mas isso não pode virar o nosso reconhecimento enquanto pessoa, sabe? Então, eu só sou validado quando alguém diz, olha, beleza, eu te enxergo como você é. Tem gente que não vai enxergar. E aí a gente fala assim, tá bom, quais são as nossas estratégias para juntar o dinheirinho, para viver sabendo das nossas crises, para poder bancar, né, os recursos financeiros que precisa ali para comprar medicação, para poder ficar um dia doente, para funcionar de um jeito que a maioria das pessoas não funcionam. E é isso, tipo, eu não sei, a gente não explorou isso, mas não sei se o Arion ou a Gabi falou. Eu não sei se vocês falam para os clientes por que vocês estão dando um prazo maior. Talvez não tenha que falar, né? Assim, ó, meu prazo é esse. E é isso. Sucesso! Agradeço muito a participação de vocês, a conversa foi ótima, ela foi inspiradora, as dicas foram maravilhosas, acredito que vai ajudar pessoas da comunidade. E é isso, tô feliz que a gente realizou e que deu tudo certo e que fluiu super bem. Lembrando que as redes sociais das pessoas que participaram hoje vão estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês puderem me mandar as coisas que vocês comentaram também, porque eu acabei não anotando, então fugiu um pouco. Mas se vocês puderem me mandar, daí eu adiciono também o que der na descrição, junto com mais informações sobre a TIP, sobre a comunidade Atípicos e também sobre a Feira de Profissões e a Recruta TIP. Sucesso! Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, por acompanhar essa conversa. Obrigada novamente para vocês que participaram. E fiquem à vontade para dar tchau e sair da sala. Eu vou interromper a gravação.